Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro preciso de ti. Distante de ti, Senhor, Que bom que você está aqui, que bom que podemos nos encontrar mais uma vez para juntos meditarmos na Palavra de Deus. Você tem aí o QR Code do nosso informativo digital, onde há todos os avisos para esta semana, as informações necessárias para você estar em comunhão com a sua igreja, poder participar do serviço que pretendemos prestar. Aqueles que estão conosco, aqueles que nos visitam, aqueles que se aproximam do Evangelho através da nossa igreja. Eu quero ir diretamente às questões que vêm incomodando o nosso coração. Em primeiro lugar, novamente, mais uma vez, este surto, esse aumento de casos de Covid, inclusive no meio da membresia da nossa igreja. Todos devem tomar os cuidados dos quais já temos sido advertidos: o uso de máscara, a higienização das mãos, o cuidado com as aglomerações. Então nós temos procurado cumprir isso e pedimos que você também faça isso. E especialmente quando estiver conosco, quanto possível, utilizar a sua máscara também. Nós queremos lembrar também de uma questão muito importante para este ano, da qual precisamos de muita comunhão com Deus para termos discernimento, de agir com responsabilidade, sem esperar milagres no sentido de você espiritualizar as questões do nosso tempo. Alguém disse que às vezes nós vivemos como se estivéssemos numa espiritosfera, né? Vivemos num mundo do espírito, como se nós não estivéssemos morando no Brasil, em São Paulo, na Zona Leste e aqui na região do Parque São Lucas. Não, nós vivemos aqui e agora, esse é o nosso tempo, nós precisamos aprender a vivê-lo com responsabilidade e a vivê-lo de uma maneira que glorifique o Pai, que a nossa maneira de pensar, agir, sentir e agir possam glorificar o Pai. A questão é que este ano nós temos eleições presidenciais, legislativas, e nós precisamos agir de maneira responsável. Nossa igreja não tem candidatos, nossa igreja não apoia nenhum candidato especificamente. Nossa igreja entende que cada indivíduo tem responsabilidade diante de Deus. Cada indivíduo é livre, absolutamente livre, tem a sua absoluta liberdade de consciência e que também tem responsabilidade diante de Deus. Então, nós queremos pedir que você exerça a sua liberdade, o seu privilégio de poder votar com responsabilidade diante de Deus, não apenas diante dos homens. E que nos nossos momentos de comunhão, na nossa igreja, por exemplo, nós não vamos tratar de política partidária, mas desta responsabilidade de agir politicamente, como seres políticos que somos. Ao votarmos, estamos agindo de maneira política, cada um com a sua preferência, mas todos respeitando cada um e cada um respeitando a todos. Então eu gostaria de orar, nós vamos passar a pensar também sobre o que nós aprendemos há alguns anos, uma orientação chamada de Decálogo do Voto Ético. Eu quero repassar isso para a vida da igreja em vários momentos, ajudando cada um de nós
a exercer a nossa liberdade, o nosso privilégio com responsabilidade. Vamos orar? Pai querido, mais uma vez nós vimos a Tua presença para colocar diante de Ti, ó Deus, tantos irmãos queridos, tantas pessoas conhecidas, tantos entes queridos, ó Deus, que têm sido infectados pela Covid-19. Nós te pedimos, ó Deus, coloca as Tuas mãos curadoras. Ó Deus, nós te agradecemos pelos cientistas, por todos os profissionais da saúde, ó Deus, que têm nos servido de maneira tão dedicada, ó Deus, com tanta competência, para que pudéssemos tomar quarta dose, doses de reforço, ó Deus. Nós te pedimos a responsabilidade individual de cada um de se proteger. Nós te pedimos, ó Deus, que a nossa mente seja sempre aberta e esclarecida, ó Deus, para podermos cuidar uns dos outros em amor. Nós te pedimos pelo nosso Brasil, ó Deus, que enfrenta esta pandemia ainda, também, ó Deus, que vai exercer esta festa democrática, ó Deus, de eleger, ó Deus, os seus representantes na vida pública, ó Deus. Ó Deus querido, dá-nos discernimento, dá-nos amor pelo Brasil, dá-nos, ó Deus, a capacidade de fazer escolhas responsáveis, ó Deus, para que o nosso país seja, ó Deus, melhor administrado, e o nosso anseio pelo milagre de ser redimido, ó Deus, de tanta corrupção. Ó Deus, que haja pessoas, ó Deus, que haja candidatos, ó Deus, que possam, acima de tudo, ter um espírito cívico, ó Deus, de amor por esta pátria. Nós te pedimos por este lugar, ó Deus, pelos que estão passando fomes, pelos que estão desempregados, pelos que estão fragilizados socialmente, ó Deus. Ó Deus, abre o nosso olhar, abre o nosso coração para socorrer, ó Deus, nesta hora, aquele que tem menos. Que cada um de nós possa experimentar a palavra de nosso Senhor, que diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Nós te louvamos, ó Deus, porque nada nos tem faltado. E nós te pedimos o privilégio de poder ajudar aquele que está carente neste instante. Te pedimos, ó Deus, insistimos, que nós queremos que esta nação tão próspera, que este solo tão rico, ó Deus, possa ser uma mãe gentil para os seus filhos. Ó Deus, nos ajuda, dá-nos este coração fervoroso e ardoroso pela nossa pátria, por este lugar onde o Senhor nos deu, esta terra que o Senhor nos colocou. Nós oramos, ó Deus, gratos por tudo que o Senhor já tem feito e há de fazer, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Vamos à meditação desta noite ou deste dia, não sei que horário que você está assistindo este momento, mas nós queremos buscar comunhão. Então nós vamos preparar o teu coração exatamente para isso, para entrar em sintonia cada vez mais com o nosso Pai Celestial. Depois disso, o Senhor selecionou 70 discípulos e enviou-os em duplas a todas as cidades e lugares que pretendia visitar, destacando a seriedade da tarefa. Uma colheita tão grande e tão poucos trabalhadores. Portanto, de joelhos, peçam ao Deus da colheita que envie trabalhadores. Podem ir, mas sejam cautelosos. O trabalho é perigoso. Vocês serão como cordeiros no meio de lobos. Levem pouca coisa, o mínimo necessário. Nada de bagagem extra. Não percam tempo. Evitem conversas longas com aqueles que encontrarem pelo caminho. Quando entrarem numa casa, cumprimentem a família com paz. Se a saudação for recebida, é um bom lugar para ficar. Se não for recebida, peguem-na de volta e saiam. Não forcem nenhuma situação. Hospedem-se numa casa e façam suas refeições ali, pois o trabalhador merece 3 refeições por dia. Não fiquem mudando de casa em casa procurando a melhor cozinha da cidade. Se forem recebidos numa cidade, comam o que for oferecido. Curem quem estiver doente ali e anunciem: o reino de Deus está aqui, diante de vocês. Se ao entrarem numa cidade não forem recebidos,
Saiam às ruas e gritem: a única coisa que ganhamos aqui foi a poeira das sandálias e nós a devolvemos. Vocês sabiam que o reino de Deus estava bem diante de vocês? Sodoma receberá um tratamento melhor no dia do juízo que a cidade que decidir rejeitar vocês. Castigo para Corazim, castigo para Betsaida. Se fosse concedida a Tiro e Sidom metade das oportunidades que vocês tiveram, elas estariam de joelhos há muito tempo, arrependidas, clamando por misericórdia. Tiro e Sidom serão tratados com menos rigor que vocês no dia do juízo. E você, Cafarnaum, acha que será promovida ao céu? Pense bem, você está descendo a ladeira do inferno. Quem ouvir vocês está me ouvindo. Quem os rejeitar está me rejeitando. E me rejeitar é o mesmo que rejeitar Deus que me enviou. Depois disso, os 70 voltaram eufóricos. Senhor, até os demônios se submetem por causa do teu nome. Jesus disse: eu sei, eu vi a queda de Satanás, parecia um raio caindo do céu. Perceberam o que dei a vocês? É um salvo-conduto para caminhar no meio de serpentes e escorpiões e uma proteção contra qualquer ataque do inimigo. Ninguém pode pôr as mãos em vocês, mas o grande trunfo não está na autoridade de vocês sobre o mal, e sim na autoridade e na presença de Deus em vocês. Alegrem-se, não com o que vocês fazem para Deus, mas com o que Deus faz por vocês. Jesus sentiu nessa hora uma incontida alegria no espírito e exclamou: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos que se acham sábios e as revelaste a gente simples e novos na fé. Sim, Pai, foi dessa maneira que quiseste agir. Meu Pai tudo me concedeu. Só o Pai sabe quem é o Filho e só o Filho sabe quem é o Pai. O Filho pode apresentar o Pai a quem quiser. Dirigindo-se aos discípulos em particular, disse: abençoados são os olhos que veem o que vocês estão vendo. Muitos profetas e reis teriam dado a vida para ver o que estão vendo e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não tiveram essa oportunidade. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 4. Eu quero destacar aqui o verso 42, que diz assim, que ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te pedimos, ó Deus, que ela venha realizar no nosso coração aquilo que é do teu agrado. Que o teu Santo Espírito ministre ao nosso coração tão somente a tua vontade. Nós oramos gratos por tudo que o Senhor tem feito e há de fazer, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Nós temos meditado sobre a Bíblia, sobre a oração, e hoje eu gostaria de meditar sobre a comunhão. Como é complicado a gente pensar em comunhão. E, por vezes, nós nos sentimos distantes de Deus, sem saber como fazer para nos aproximarmos dele, apesar de sabermos que Deus está em todos os lugares. Nós temos dificuldades, às vezes, quando encontramos alguém que tem plena convicção de que está em comunhão com Deus. Então, as pessoas, às vezes, ouvem o que Deus está falando quando ninguém mais está ouvindo. Então, é muito comum que alguém chegue e diga assim: pastor, eu sinto no coração, Deus falou comigo que o meu casamento acabou. E aí você fica complicado, porque parece que essa pessoa veio de um encontro com a sarça ardente, de onde ouviu claramente a voz de Deus falando a ela. Então é complicado hoje nós pensarmos em comunhão quando nós estamos reunidos num determinado lugar, no templo, numa sala, numa casa, num pequeno grupo, mas encontramos alguém que diz assim: não, eu estou em comunhão com Deus.
eu não vou em igreja alguma, eu não tenho grupo pequeno algum, mas eu estou em comunhão com Deus. O que é comunhão? Como nós podemos definir ou determinar ou aquilatar em que medida nós podemos dizer se estamos em comunhão com Deus ou não, e se estamos ouvindo a voz de Deus através do quê? Os reformadores, eles vão falar sobre os meios da graça, os meios pelos quais a bênção de Deus, a graça de Deus, alcança o mortal, o humano, como Deus se comunica e comunica a sua graça. Nós acreditamos que a palavra de Deus diz que pela fé temos acesso à presença de Deus, à pessoa de Deus e todos os benefícios desta comunhão com Deus. Eu queria pensar hoje e meditar, porque as quartas-feiras, ou neste tempo de caminhada de oração, é um tempo em que nós abrimos a Bíblia e começamos a meditar, a perceber o que vai saltando aos nossos olhos. Não é um estudo exaustivo, uma teologia sistemática, mas é um pensar sobre a palavra. É uma meditação que cada um de nós deve fazer diariamente. Por isso que o nosso tempo neste dia, na caminhada de oração, é basicamente metade ou até menos do que num culto dominical, por exemplo. Quando nós lemos o capítulo 4 do Evangelho de Lucas, nós encontramos a narrativa deste evangelista iniciando o seu capítulo mostrando a tentação de Jesus. Jesus ali é tentado de diversas maneiras. Logo em seguida, Jesus vai até Nazaré, onde ele na sinagoga pega o livro de Isaías e explana para aquela audiência, dizendo, olha, hoje se cumpriu esta profecia diante dos seus olhos. Ele é expulso de Nazaré e então vai para Cafarnaum. Lá em Cafarnaum, ele expulsa demônios, pessoas que estão tomadas, possessas de espíritos malignos. Sai de Cafarnaum, onde ele também ensina, e vai até a casa de Pedro. Lá ele encontra a sogra de Pedro enferma, ele a cura, e Lucas registra ainda que ele curou muitos outros doentes de muitas doenças, de muitos tipos de doenças diferentes. E aí chega no versículo 42 que nós lemos no início desta meditação. Jesus então se afasta, ele busca um lugar solitário depois desta caminhada exaustiva, passando por vários lugares, pregando o evangelho, expulsando e curando pessoas de doenças, expulsando demônios e curando pessoas de suas doenças. Nós temos uma mentalidade talvez até baseada por conta de algumas mensagens do nosso entendimento, que nós precisamos excluir a comunhão do trabalho, do serviço. É muito comum a gente se lembrar daquele exemplo de Marta e Maria, na qual Marta está atarefada, muitas tarefas, muitas coisas para serem feitas para atender o amigo Jesus que ali está, enquanto Maria está aos pés de Jesus, admirada, ouvindo o seu ensinamento, e o próprio Jesus diz, olha, nesse momento Maria escolheu a boa parte, ela percebeu que é mais importante neste instante aproveitar este amigo Jesus. Mas eu gostaria de pensar que uma coisa não exclui a outra, e que o próprio Jesus ali naquela ocasião não disse que ter comunhão exclui o trabalho de Marta, como se ele desprezasse aquilo que Marta está fazendo. Quando a gente pensa em comunhão, a gente pensa numa sintonia, em algo que se torna igual para ambos, para as mesmas pessoas. Comunhão, então, é uma sintonia entre o pensar, entre o sentir e o agir. A gente busca, então, ter sintonia, aprender, ser capaz de raciocinar, de pensar como o próprio Cristo pensa, de sentir os seus sentimentos e, por fim, de agir como ele agiria. Isso é ter comunhão com Deus. É muito importante que a gente, por vezes, tenha este olhar gracioso, esse olhar de misericórdia para aquele que está ao nosso lado, aquele que é nosso próximo,
você vai se lembrar que os fariseus, os escribas, os mestres da lei tinham dificuldade de entender o amor de Jesus. Como é que o Senhor fica com publicanos, com pecadores, conversa com mulheres de fama duvidosa? E eles não tinham o mesmo olhar, eles não tinham sintonia com Jesus, eles não percebiam as necessidades do mundo e das pessoas à volta como Jesus percebia. Nós já acabamos de lembrar que de Nazaré ele foi expulso porque ele interpretou as Escrituras de uma maneira que os escribas, os estudiosos da lei não concordaram. Então, a comunhão é essa busca de uma sintonia entre o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso agir, até nos identificarmos com o outro. Nesse caso, nos identificarmos com Jesus, nos identificarmos com o Pai. No Sermão do Monte, Jesus vai falar que nós precisamos nos tornar filhos do Pai Celeste, ou que nós devemos amar como o Pai Celeste ama. É assim que nós vamos nos tornar filhos de Deus, identificados com Ele, vivendo em sintonia no nosso pensar, no nosso sentir e no nosso agir. Quando a gente pega o capítulo 4 de Lucas e começa a ler toda esta história, o começo do ministério de Jesus, como ele se dá, nós percebemos em primeiro lugar que a comunhão com o Pai, a comunhão com Deus, ela se dá no serviço. É interessante que no início do capítulo Jesus foi levado ao deserto para ser tentado em todas as dimensões que o ser humano pode ser. Jesus, que se identifica conosco, com as nossas limitações, com as nossas fraquezas, ele é tentado na dimensão física, quando o diabo pede para que ele transforme pedras em pães, na sua dimensão emocional, quando ele pede para que Jesus o desafie a se jogar da torre do templo, e finalmente uma questão bastante espiritual, quando o diabo propõe: olha, se você me adorar, prostrado me adorar, eu vou conceder a você todos os reinos deste mundo. E a gente percebe que, neste primeiro instante, Jesus está em busca de uma comunhão, de uma sintonia, de uma identificação com o Pai. E é a busca da exclusividade. O deserto é o lugar onde mais ninguém deve estar ou poderia estar para atrapalhar esta busca de sintonia e de identificação. Somente o inimigo para atrapalhar isso. É aí que Jesus, em busca de sintonia, de comunhão, de identificação, vai ao deserto jejuar, orar, e ele vence a tentação com a palavra de Deus. Então a gente precisa colocar na base da comunhão, desta busca de sintonia com Deus, a palavra, a oração e o jejum. São práticas religiosas que Jesus não condenou no Sermão do Monte, antes corrigiu a maneira correta de praticá-las para os seus discípulos. Vocês não vão fazer como os fariseus hipócritas fazem. Vocês vão fazer de outra maneira, mas vão continuar fazendo. Jesus então vai a Nazaré e lá a palavra de Deus diz que ele ensina, que ele prega naquela sinagoga também. Quando ele vai para Cafarnaum, onde expulsa demônios, espíritos malignos, ali ele também ensina. E finalmente, quando ele vai para a casa de Pedro, onde ele cura a sogra, cura muitas outras pessoas e expulsa demônios de muitas outras pessoas também. Jesus, por sua comunhão com Deus, nessa busca de sintonia com Deus, servia. Aonde ele ia, assim como ele venceu o inimigo e buscou comunhão com o Pai através da oração, do jejum e da palavra, por onde Jesus ia passando, ele ia servindo as pessoas através do ensino da palavra e trazendo e tendo sintonia, sabendo a quem curar, o demônio que iria expulsar, a quem ele ia abençoar, as pessoas que estavam à sua volta. Então a comunhão, ela se dá no serviço. Ninguém pode
assentado, aliás, eu sou da igreja desde pequeno e é comum a gente ouvir, né? Sempre aquele apelo para algumas pessoas saírem do banco, começarem a servir com alegria, a fazer alguma coisa, a se comprometer. E a comunhão se dá no serviço. Não existe comunhão só parado. Jesus não ficou lá no deserto orando, jejuando e sozinho com o Pai nessa exclusividade. Jesus saiu e foi para Nazaré, para Cafarnaum, para a casa de Pedro, e por onde ele foi passando, ele foi servindo. Isso é um desafio para nós, porque se nós queremos ter comunhão, e se nós temos comunhão com Deus, se nós estamos em sintonia com Ele, estamos a servir o outro. A comunhão se dá nessa consciência da missão. Jesus serve ao outro, aos outros, a todo mundo, a qualquer um. Aquele que entra no caminho de Jesus é alguém a ser servido, é alguém a quem apresentar as boas novas do Evangelho. Jesus serve em todos os lugares, em todo o tempo. Desde que ele sai do deserto e vai para o ministério, ele vai para servir. E quando termina esse trecho que foi lido, diz que Jesus diz assim: é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso fui enviado. Por estar em comunhão com o Pai, Jesus cumpria a sua missão. Ele sai do deserto, vai para Cafarnaum, vai para Nazaré, vai para a casa de Pedro, e por onde ele vai passando, consciente da sua missão, porque é o que ele fala em Cafarnaum: hoje se cumpriu essa profecia diante de vocês, eu fui ungido, o Espírito de Deus me ungiu para proclamar as boas novas, e é o que Jesus faz. Faz porque na busca de comunhão, na busca de sintonia com o Pai, ele tem consciência da sua missão, por isso pode servir, por isso faz isso com alegria, com determinação, sem encontrar subterfúgios para aquilo que Deus tem mandado ele fazer. A comunhão se dá no serviço, a comunhão se dá nesta consciência da missão e a comunhão se dá no equilíbrio. Maturidade para equilibrar trabalho e descanso. É interessante que Jesus começa esse capítulo 4 e termina esse capítulo 4 de maneira solitária. Primeiro no deserto e agora buscando um lugar solitário, um lugar onde ele pudesse novamente estar a sós com o Pai e que ia tornar assim o fechamento deste período. Pense que os momentos de comunhão, desta busca em sintonia, dessa busca de identificação, ela precisa ser recheada, preenchida com o serviço, com o cumprimento da missão. Um tempo a sós com o Pai deve sempre ser intercalado pelo serviço ao outro. Vamos se lembrar que é assim que Jesus faz nos capítulos 9 e 10 de Lucas, que Lucas registra, quando ele envia os seus discípulos. Ele reuniu os 12 no capítulo 9 e deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar enfermos. Jesus havia dado um treinamento a estes 12 e agora diz: agora vocês vão, vocês andaram comigo, vocês ouviram de mim, vocês estiveram em comunhão, tendo sintonia na maneira de pensar, de sentir e de agir, e agora vamos ao trabalho. Depois, no capítulo 10, são 72. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir, e lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiro entre lobos. E aí ele vai dando uma série de orientações. Quando estes discípulos voltam da missão, voltam de servir, eles voltam cheios de alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se submeteram a nós. Os 72 voltaram alegres porque haviam conseguido cumprir a missão que Jesus havia lhes dado. Jesus também exulta no Espírito
dizendo assim: Eu te louvo, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois foi do teu agrado que assim fosse. Estes discípulos tiveram uma revelação de Deus e por isso tiveram mais sintonia, mais identificação com o Pai. É assim que Jesus trata os seus discípulos da mesma maneira que estava vivendo, recheando os períodos de solidão para estar, ou de solitude para estar junto ao Pai com o serviço. A comunhão, esta busca de sintonia no pensar, agir no pensar, sentir e agir, ela promove mais comunhão. A comunhão traz discernimento. É assim que lá no deserto Jesus aprende, sabe com o Pai qual é a sua missão. É assim que depois de cumprir a missão ele volta ao Pai para estar novamente com o Pai. E é nesse tempo de solitude, na presença do Pai, em busca dessa sintonia, que o discípulo de Jesus começa a ouvir do Pai: basta, eu estou enviando você. Basta, eu lhe dou poder e autoridade. E aí o discípulo pode levantar deste tempo de busca de sintonia, de identificação, de comunhão, cheio do poder, cheio de convicção, cheio de certeza daquilo que Deus quer que ele faça. Sentado, sozinho, e o serviço é exatamente aquilo que dá aval à nossa comunhão. Pense que se você ficar solitário, dentro de um casulo, falando apenas com Deus, jejuando, orando e lendo a palavra, mas não servir, isso não vai trazer frutos que glorifiquem o Pai. A comunhão, essa busca de sintonia com a mente, com o pensar, com os sentimentos do Pai. E quando a gente entra em sintonia, se identifica, a gente vai como os discípulos foram. A gente vai como o nosso Mestre Jesus foi cumprir a sua missão. Olha, a Bíblia, ela é imprescindível. Ela é imprescindível para a vida cristã. É nela que nós encontramos a vontade de Deus. A oração, este diálogo contínuo com Deus, também é imprescindível para que nós tenhamos mais comunhão, mais sintonia, tenhamos mais sensibilidade àquilo que Deus está dizendo. Mas servir, estar a postos, realizar a missão, fazer a vontade do Pai, também é imprescindível. E eu diria que essa tríade vai se completando. Eu busco comunhão com o Pai, Ele me envia, eu vou e Ele cumpre aquilo para que mandou eu ser enviado, e eu volto diante dele com o meu relatório, com as minhas lutas, com as minhas tribulações, e novamente sou renovado, volto a estar em sintonia, porque aí enxergo como ele enxerga as coisas. Lembre-se que os discípulos todos que foram enviados voltaram alegres, porque os demônios se submetiam a eles. Mas Jesus corrige um pouquinho o raciocínio deles, para que eles entrem em sintonia com ele, dizendo assim: olha, vocês não fiquem alegres porque os demônios se submetem a vocês, mas estejam alegres porque os seus nomes estão escritos no livro da vida, estão escritos nos céus. Percebe por que é importante esta comunhão e percebe por que é importante servir? Porque no serviço nós temos comunhão. No serviço nós cumprimos a nossa missão. No serviço nós aprendemos com o Pai. No serviço nós realizamos a vontade dele. Eu quero orar por você, para que você tenha comunhão com Deus, para que você some aquilo que nós temos aprendido sobre a Bíblia, sobre a oração e sobre o serviço, e que isso te mova de onde você está. Vamos orar? Deus querido, nós louvamos o teu nome,
porque temos o exemplo do nosso Mestre Jesus, do nosso Senhor, do nosso Salvador. Nós temos o exemplo, ó Deus, dos seus discípulos, dos apóstolos, que aprenderam, ó Deus, a servir depois de termos tempos de comunhão. E nós te pedimos, ó Deus, que cada momento que passamos buscando, ó Deus, esta sintonia da nossa mente, do nosso coração e do nosso agir contigo, nós possamos ser abençoados e glorificar o teu nome, com frutos que glorifiquem o Pai. Ó Deus, concede-nos esta alegria em nossa vida, em nosso coração. Nós te pedimos isso no nome precioso e poderoso de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, que você possa servir com alegria e poder. Até a próxima quarta-feira.